Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula 77. Na aula de 77, a gente vai fazer uma aula diferenciada, porque a gente vai trabalhar várias questões de vestibulares, ou seja, aqui vai ser hashtag Revisa Enem, tá certo? A gente, nesta aula, a questão das escolas literárias estudada no primeiro ano, exatamente. Este foco, as questões serão relacionadas só à literatura, beleza? Vamos ver os estilos literários. Vamos lá, então? Aula 77, né? Literatura, Revisa Enem. Enem, questão vestibular, tá certo? De olho aqui. Então, olha a nossa aula do conhecimento, literatura. Aí você vem assim, vamos relembrar, né? Aí vem aquele questionamento, mas o que é literatura, amadinha? Literatura é o texto feito com a linguagem conotativa, né? Em que as palavras podem apresentar múltiplos significados, além de que nesse tipo de texto, a sonoridade e a estrutura também importam. Porque aqui no texto literário, você vai ver aquela questão do uso, né, das figuras de linguagem, dos recursos expressivos, tá certo? E você vai perceber que em cada escola literária, cada movimento literário vai apresentar um aspecto específico, tá bom? Então, aí vem o questionamento. Mas o que é uma escola literária? É a parte determinada de uma época que prevaleceu, né, o estilo na literatura. Nós temos aí um estilo literário barroco, né? Temos o arcadismo, o romantismo. Só que aqui, Amadil, somente aquelas escolas, aqueles estilos que a gente estudou. Beleza? O quinhentismo, o barroco, o arcadismo. Tá certinho? Então, vamos lá. Nessa jornada, sua jornada de estudos rumo ao Enem, investir no ensino de qualidade é o nosso compromisso. Então, aqui, ó, Revisa Enem. Trinando rumo ao Enem. Então, aqui, esse programa, esse projeto é do governo do estado de Rondônia. Para ajudar, para auxiliar nesse estudo, nós devemos fazer as leituras, né? Por isso que nós temos aqui o nosso clube de leitura. Ó, na unidade 1, a gente trabalhou Alto da Barca do Inferno, tá certo? Estão lembrados? Na unidade 2, trabalhamos o livro, né, a obra de Pedro Bandeira, uma obra infanto-juvenil, que é A Marca de uma Lágrima. E na unidade 3, né, essa unidade que a gente está, ó, vocês têm 4 opções para escolha. Lusíadas, Lucila, Noite na Taverna e Memórias de um Sargento de Milícias. Então, você vai escolher uma dessas obras aqui. Beleza? Então, aqui eu tenho um pensamento. Ó, essa questão. A literatura não permite caminhar, mas permite respirar. Roland Barthes. Então, a mensagem, esse pensamento de Roland, falando da questão da literatura que não permite caminhar, mas permite respirar. Ela não morre. Sempre viva. Então, tome nota aqui, amadinho. Para você interpretar, ok? Saber interpretar uma produção, né, literária. Quando você for fazer uma prova de literatura, o que é necessário? É você identificar as características de cada período literário,
de cada estilo literário, de cada escola literária e de cada movimento literário. Esse é o ponto essencial para compreender cada período. Outro ponto, ficar atento ao contexto histórico e entender as relações que existem entre os estilos de época. Conhecimento biográfico dos principais autores de cada época, partindo das referências literárias modernas, como estas referências apresentam as escolas literárias que já se passaram. Então, aqui, você vai tomar nota aqui, ó, desse daqui, ó, 4 pontos essenciais, tá certo? Para você interpretar um texto na prova de literatura. Beleza? Então, vamos começar então. Relembrando, né, que do movimento, né, da escola literária, se a gente for pegar as características do barroco, quem que lembra? Lá apresentava a questão o quê? Que marcou a dualidade e a contradição, tá certo? O homem cristão, o homem profano, tá certo? Tá ainda a contradição. Aí, rebuscamento e exagero nas artes, valorização do detalhe, complexidade e sensualismo. Aí você vai lá para o arcadismo, aí você vai, o homem já está em equilíbrio, não é mesmo? Ele fazia oposição ao barroco, né? A linguagem era simplificada, quando lá no barroco era a linguagem mais rebuscada. Presença de seres mitológicos, por isso que é neoclassicismo. Aí nós temos também a valorização da natureza, bucolismo, o estilo de vida é mais simples, fuga da cidade para o campo, né? Tranquilidade no relacionamento amoroso, predomínio da lógica e o carpe diem, que é para aproveitar o momento, certinho? Sempre lembrando dos principais aspectos dos estilos literários, que são as características, certinho? Vamos lá então, amadinhos. Lembrando aqui, olha, essa aula é somente de questões que já constaram em vestibulares, beleza? Aqui nós temos o seguinte. Você vai ler os versos, sempre lendo com bastante cuidado. E depois você vai prestar atenção qual é o comando da questão. Se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido, por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Aí venho aqui ao comando da questão, né? A característica presente na poesia Árcade já está dizendo. Poesia Árcade. Deixa eu ver, colocar aqui o marcador. Poesia Árcade. Já sabe que é do arcadismo, estilo literário. Presente no fragmento acima é áurea mediocritas, cultismo, ideias iluministas, conflito espiritual ou carpe diem. Aí você volta, pode voltar ao texto. Aí você elimina logo de primeira essa questão do cultismo, né? Do conflito espiritual, que marca a característica lá do barroco. Ele está falando que é Árcade, já tem duas, né, que estão descartadas, que já estão eliminadas. Eu ia falar outra palavra, mas eliminadas. Substituí que a minha língua travou aqui. E aí, amadinho? Aí você fica entre
3, né? Carpe diem, ideias iluministas e auras mediocritas. Volta ao texto, leia novamente os versos. Se não tivermos lãs e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas, e os panos feitos com as lãs mais grossas, mais ao menos será o teu vestido, por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Então, há características presentes agora nesse trecho, nesses versos, são gabarito letra A, que é a áurea meudícras, essa vinda, né? Mediana, meudícula, mediocritas, tá certo? Gabarito letra A. Então, vamos ver aqui por que foi a letra A. O fragmento citado pertence à lira 15, né, de Maria de Disseu e de Tomás de Antônio Gonzaga. Partindo do pressuposto da simplicidade, se revelava como elemento preponderante, o luxo e a ostentação eram vistos como algo inconcebível. Nesse sentido, os representantes Árcades pregavam o ideal de uma vida simples, permeada pelo equilíbrio, isto é, sem miséria nem riqueza, contando apenas com o essencial, que pudesse lhe proporcionar tempo para a virtude e a paz. Áurea, mediocridade do ouro. Beleza? Então, olha lá. Passou a primeira, amadinho, vamos para a nossa segunda questão. Assinale a alternativa que contém apenas característica da prosa barroca. Vamos lá. Estilo trabalhando, ricamente entretecido de figuras com refinamento e sutileza. É estilo trabalhado, amadinho. Cadê? Deixa eu só tirar aqui, tá? Malabarismo de linguagem, mas com simplicidade na exposição das ideias. Linguagem simples e direta, desvinculada dos padrões e das normas clássicas. Imaginação e sentimentos predominam sobre a razão e a lógica. Acrobacias verbais engenhosamente elaboradas e lógica e obscura. Então, qual é a alternativa que contém apenas características barrocas, da prosa barroca? A, B, C, D ou E? Vamos lá, gabarito, letra A. Por que a letra A? Olha só, a letra B está incorreta, pois aponta a simplicidade como características. E o barroco era o quê? O exagero, né? Não tinha nada de simples. A letra C está incorreta, pois também aponta a linguagem simples. A letra D está incorreta, pois ignora o aspecto central, que é o equilíbrio. E a letra E, pois aponta ilogicidade e obscurantismo como característica. Beleza? Questão 3. A temática do arcadismo presente nos versos abaixo é... Então, ó, temática do arcadismo, escola, arcadismo. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que a cidade lisonjeiro encanto. Aí nós temos aqui, qual é a temática lá? Carpe diem, B, paganismo, C, fugere urbem, D, fingimento poético, E, louvor histórico. Qual a temática presente nesse texto? Se bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço, mais valias, que a cidade, o lisonjeiro encanto. A, B, C, D ou E. Vamos lá, então, amados. Gabarito, letra C. Olha só. Ó, choupana.
Ó, chega a ter mais preço, mais valor, melhor que ficar na cidade. Então, é fugere urbe, fugir da cidade para o campo. Beleza? Fuga da cidade. Gabarito letra C. Tome nota. Questão 4. Influenciado pelo poeta latino Horácio, os poetas árcades costumam reaproveitar dois temas da tradição clássica, o Fugere Urbem e Aurea Mediocritas. Vamos ver aqui, letra A. Como o céu, para os teres, terei constância. Se cada flor me lembra a formosura da bela causadora da minha ânsia. B. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade lisonjeira encanto. C. Enfim serás cantada a Vila Rica. Teu nome alegre notícia já clamava, sufocando o sol e a face pura. Tinha escondido a chamada brilhadora. D. Já rompe-se a matutina aurora, o negro manto com que a noite escura, sufocando o sol, a face pura, tinha escondido a chama brilhadora. D. Destes penhascos fez a natureza, o breço que nasci. Acho que é o berço que eu nasci, ó, que cuidara. Que entre penhas tão dura se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então, o berço em que nasci, tá bom, gente? Aí houve aqui essa troca de digitação. Então, aí, influenciado pelo poeta Horácio, os poetas árcades costumam aproveitar dois temas. Ó, Fugere Urbem e a Aurea Mediocritas. Então, qual verso que dá para a questão da simplicidade, uma vida simples, da fuga da cidade para ao campo? Qual é o verso? A, B, C, D, o E, nós temos aqui. O gabarito letra B, né? Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade lisonjeiro encanto, né? Sair da cidade, ter uma vida simples no campo. É o contato com a natureza. Lembra dos pastores? Questão 5. Aqui nós temos algumas estrofes e você vai ler com calma para poder responder, né, a questão. Então, nós temos aqui. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu a outra lua no mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de pá em pá. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Que era o texto, as estrofes. Agora vamos. Quantas estrofes apresentadas é correto afirmar? As antíteses articulam em torno de desejos contraditórios e divide-se entre a realidade espiritual e a concreta, atingindo o desejo simbolista de transcendência espiritual. B. O pessimismo constitui-se em torno de desejos de morrer, característica da segunda geração romântica, marcada pelo mal do século. C. Se registra a dicotomia do homem do século XVII, crise espiritual, teocentrismo, e o paganismo, antropocentrismo, característica barroca. D. Há um resgate de racionalismo e do equilíbrio do classicismo como forma de combater a influência do barroco. Por isso, apresenta a presença de opostos: lua no céu, lua no mar, alma no céu, corpo e mar. E há uma preocupação formal própria dos parnasianos, que resgata a poesia clássica, cultivando, por exemplo, o soneto, forma fixa da estrutura desta poesia. Então, amados, A, B, C, D ou E, nós temos aqui, gabarito letra A, as antíteses articulam-se em torno de desejos contraditórios e divide-se entre a realidade espiritual e concreta, atingindo o desejo simbolista de transcendência espiritual. Certinho?
Questão 6. Se gosta de afetação e pompa de palavras e do estilo que chama culto, não me leias. Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do mel, mas valeu-me de tanto a clareza que só porque me entendiam comecei a ser ouvido. Esse culto, os que condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro e é negro, é muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Padre Antônio Vieira, nesse trecho, traz uma crítica ao estilo barroco, conhecido como, olha bem, Padre Antônio Vieira faz parte do barroco, né? Escola literária. Aí vamos lá. Letra A, conceptismo por ser marcado pelo jogo de ideias, de conceitos seguindo o raciocínio lógico. B, quevedismo por utilizar-se de uma retórica aprimorada, exemplo de seu principal autor Quevedo. Antropocentrismo, caracterizado por mostrar o homem culto e inteligente como centro do universo. D, gongorismo, ao caracterizar-se por uma linguagem rebuscada e culta extravagante. E teocentrismo, caracterizado por padres, escritores que dominaram a literatura seiscentista. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito. Letra D, gongorismo, né? Ao caracterizar-se por uma linguagem rebuscada, culta e extravagante. Questão 7. Leia o soneto e marque a alternativa correta quanto à proposição apresentada. Ó, você vê aqui sempre trabalhando um texto, né? Ou poesia, ou trecho de sermão, sempre relacionada a quê? À escola literária. Sempre você vai marcar o que estava fazendo relação ao contexto histórico, tá bom? Se o amor não é qual este sentimento, mas se amor por Deus, que coisa e tal? Se boa, porque tem ação mortal. Se má, porque é tão doce o seu tormento. Se eu ardo por querer, porque o lamento. Se sem querer o lamentar, ó viva morte, ó deleitoso mal. Tanto pode sem meu consentimento. Se eu consinto, sem razão pranteio, a tão contrário vento em frágil barca. Eu vou por alto mar e sem governo. E tão grave de erro de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio ardo no inverno. O artista do classicismo, para revelar o que está no universo, adota uma visão. Olha, classicismo. Já diz tudo. Os clássicos. Os iluministas, né? Aí já estou dando dica. Aí vamos lá. Subjetiva, idealista, racionalista, platônica e negativa. A, B, C, D ou E, amados. Nós temos aqui, classicismo, racional, vai pela razão. Então, letra C, racionalista. Eis o gabarito. Mais outra aqui para vocês, nós temos aqui mais outro fragmento. E vamos lá. Foram-se os deuses, foram-se em verdade, mas da Deus alguma existe, alguma, que tem teu ar, a tua majestade, eu porte e aspecto, que és tu mesma em suma. O fragmento acima, quanto à versificação, está classificado corretamente em qual das alternativas? Letra A, nós temos rima alternada, verso livre. B, rima emparelhada, verso branco. C, rima interpolada, verso tradicional. D, rima rara, verso branco.
e rima alternada, verso tradicional. A, B, C, D ou E. Então, vamos lá. Ó, verdade vai rimar com majestade. Alguma vai rimar com suma. A, B, C, D ou E, nós temos aqui rima alternada e verso tradicional. Tá certo? Gabarito E. Questão 9. O soneto é uma das formas mais tradicionais e na maioria das vezes tem conteúdo. Olha só, soneto. Lembrando que soneto nós temos 14 versos. Soneto, ó, 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 com 3 versos. Tá certo? Então vamos lá. E o conteúdo é o quê? É lírico? É cronístico? É épico? Dramático? Ou satírico? Soneto, soneto. Nós temos aqui, ó, gabarito letra A. Então, a questão, o soneto é uma das formas mais tradicionais e a maioria das vezes tem conteúdo lírico. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá para a nossa questão 10. Aqui você vai marcar a correta em relação ao quinhentismo brasileiro. Eita, quem é que lembra das características do quinhentismo no Brasil? Não é uma escola literária, não é. O quinhentismo não é uma escola literária, não é mesmo? Aqui nós temos só uma literatura informativa, mas vamos lá a falar aqui, né? Letra A. É um período bastante produtivo da literatura brasileira, com importantes poetas exaltando as qualidades da nova terra. É o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, tendo como destaque o poeta Basílio da Gama. É uma escola de exaltação do sentimento de brasilidade. É um período em que não se pode falar numa literatura brasileira, e sim numa literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as ambições e intenções do homem europeu. D. É composta de crônicas de viagem e de uma vasta produção jesuítica, com o objetivo de descrever o interior do Brasil e converter os índios e negros à fé católica. E é uma fase inicial da nossa literatura, mas essencial para a formação cultural brasileira, pela qualidade dos poemas e romances nela produzidos. E aí? A, B, C, D ou E, essa daqui, né? Eu já tinha dado um spoilerzinho. Então, nós temos aqui o gabarito letra C, né? É um período em que não se pode falar numa literatura brasileira, e sim numa literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as ambições, né, e intenções do homem europeu. Próxima questão. No Barroco, ou melhor, no Brasil, o Barroco foi introduzido pelo poeta. Vamos lá. A. Gregório de Matos. B. Jerônimo Bahia. C. Bento Teixeira. Bento Gonçalves e Camões. O Barroco foi introduzido no Brasil por quê? O que marcou o Barroco? Teve um marco inicial com a obra o quê? Lá, prosopopeia. Prosopopeia de quem? Você fazendo relação A, B, C, D ou E? É claro, né, amadinho? Nós temos aqui, ó, Bento Teixeira, né, que marcou, né, com prosopopeia. Vamos lá, mais outra questão aqui, chegando. Ó, ardor em firme coração nascido, pronto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito a brasa escondido, tu, que em um rosto corre desatado.
Quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas aí, quem andou, amor em ti prudente? Pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecer-se a chama fria. O texto pertencente a Gregório de Matos apresenta as seguintes características. Gregório de Matos, barroco, né? Vamos lá. Trocadilhos, predomínio de metonímias e símiles, dualidade temática, sensualidade de resfriamento, antíteses claras disposta em ordem direta. B. Sintaxe segundo a ordem lógica do classicismo, a qual o autor buscava imitar, predomínio das metáforas, das antíteses temática, da fugacidade, do tempo e da vida. C. Dualidade temática, da sensualidade do resfriamento, construção sintática, simétrica por simetria sucessiva, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tende para o paradoxo. D. Técnica naturalista, a simetria total da construção, ordem direta inversa, imagem que prenuncia o romantismo. E. Verificação clássica, temática neoclássica, sintaxe preciosista, evidente no uso das antíteses, dos anacolutos, das alegorias, construção assimétrica. A, B, C, D ou E. Olha, estamos falando, né, da poesia barroca aqui, ó, de Gregório de Matos. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito, letra C, né, que vai falar sobre a dualidade temática da sensualidade e do resfriamento da construção sintática simétrica por simetrias sucessivas. Predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o paradoxo. Lembrando, né, amadinho? Toda vez que você for responder uma questão relacionada a algum texto, você sempre tem que ficar marcado. Por exemplo, as características, né, de cada movimento, de cada estilo literário, sempre fazendo relação, né, o que se passa, tá certo? Então, essas questões foram relacionadas ao quenetismo, tá certo? Que aqui foi quando houve o achamento do Brasil, que o quenetismo não é bem uma escola literária, tá bom? Não tinha escritores brasileiros, tinha os europeus que vieram para cá e faziam suas crônicas, que eram textos informativos, tá certo? Lembrando disso, era a literatura de formação, né, que informava a coroa portuguesa sobre o que ocorria no Brasil, tá certo? E também tinha também como característica a literatura de formação, né, que era a função de evangelizar, né, e educar. Beleza? Então, isso aí você não pode deixar de fazer as anotações. Agora, o barroco, sim, já é a primeira escola literária, que lá já tinha os escritores, né? E aí você vai aprender a questão das características, né, do barroco, dualismo e as contradições, rebuscamentos e exagero nas artes, valorização dos detalhes e que mais? Complexidade e sensualismo. E as características, né, que você vai ficar também do arcadismo, né, que era a oposição ao barroco, que a linguagem era mais simples. Aí, por isso que é a questão, quando, né, neoclassicismo, porque presença de seres mitológicos, né, valorização da natureza, bucolismo relacionado ao estilo de vida mais simples, não é mesmo? Tranquilidade no relacionamento amoroso, predomínio da lógica e fuga do campo e o carpe diem. Beleza? Aí você vai sempre ficar ligado aos aspectos relacionados à
cada escola literária, a cada estilo, né, literário. Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!